Olá pessoal, tudo bem? Tô começando mais um vídeo do Vlog Diários e hoje é o terceiro vídeo da série sobre redação, no qual eu vou falar sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série e aproveitando. E hoje eu vou terminar de falar sobre a estrutura da redação. Mais pra frente eu vou partir para a leitura de redações que eu já fiz, leitura e discussão de temas de redação para vocês terem um espaço de atualização e discussão também. Então vamos falar sobre o que a gente se propôs aqui hoje, que é a conclusão, né? Eu, na minha época de vestibular, tinha muita dificuldade com a introdução e com a conclusão. No desenvolvimento eu costumava ir mais tranquila porque eu apresentava mais informações, colocava lá tudo que eu tinha que colocar, apresentava tese, ia escrevendo. Mas quando chegava na conclusão, batia aquele desespero, porque é a hora que você vai ter que sintetizar, terminar e passar a sua mensagem final. Na conclusão, você fica com um peso maior de terminar bem o seu texto, que já foi tão legal até aquele momento. Então, realmente, essa é uma parte difícil e desafiante mesmo para a gente que é estudante na hora da correria, concluir o texto de uma maneira bem adequada. Então, novamente, sim, umas dicas gerais de que você tem que pensar para a sua conclusão. Primeiro, não escrever demais. Não comece a explicar tudo de novo. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer na conclusão do texto e eu já fiz isso várias vezes, gente. Você começa a querer sintetizar e acaba escrevendo tudo de novo, o parágrafo fica enorme e você não conclui nada. Não seja superficial demais também. Na conclusão, você também não pode colocar novos argumentos. Você não pode começar a dar um outro exemplo de, por exemplo, problema do dia a dia para concluir, porque você já foi fazendo isso ao longo da argumentação e agora é a hora de você finalizar o texto. Não é hora de você apresentar um novo argumento e com isso vemos que. Então tenha atenção para não cometer esse erro. E pensando na nossa receitinha de redação, na forma clássica que você pode usar, existem algumas conjunções e expressões que ajudam você a se encaminhar para a conclusão. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sei como começar o texto, eu não sei como terminar o texto. Então vamos lá, existem algumas expressões que vão te ajudar muito a fazer essa finalização. Por exemplo, você pode colocar, tendo em vista o discutido, começa a finalizar. Ou então, em suma, blá 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 blá. Em suma, eu adorava colocar, porque eu achava chique, né? Tinha essa coisa, nossa, vou colocar algumas palavras mais difíceis pra parecer que eu escrevo bem, mas assim, não é que você precisa fazer isso. Mas pegue algumas expressões que você gosta de escrever, que você acha que combina com o seu texto, e coloque. Então, neste cenário, blá blá blá, e você finaliza, porque você apresentou um pano de fundo. Então, neste cenário apresentado, ou no contexto da discussão acima. Então, outras formas também mais diretas, simples e seguras são quando você termina o texto falando, portanto, logo, concluímos que. Diretamente você já vai estar indo para a parte que você tem que falar, que é a conclusão. E agora, como fazer essa conclusão, né? Quais são os meios que você pode usar para concluir o seu texto? Primeiro de tudo, veja como você começou o seu texto. Você começou com uma pergunta? Então, se você não respondeu ela ainda, é a hora. Você vai responder concluindo o texto. E por isso é muito importante que você tenha a sua tese em mente, que você tenha defendido com seus argumentos, que agora no final você consiga sintetizar tudo e então responder a sua tese ou falar a sua opinião de como que você pode superar ou de então o porquê realmente ela acontece. Porque às vezes no texto ao longo dele você veio falando no geral e daí agora no final você conclui. E por conta disso vemos que essas são as nossas raízes deste problema e que enquanto nós não superarmos isso não vai ser mudado a nossa realidade. Devemos então fazer tais e tais medidas, por exemplo. E muito disso é o que é cobrado no Enem. Eu tô falando, parece que é só do Enem, mas às vezes eu costumava fazer isso em todas as minhas redações, bastante delas, que eu gostava de mostrar que eu tinha uma sugestão ou que eu tinha um posicionamento frente ao que tinha que ser feito, as mudanças que a gente podia fazer para mudar aquilo, ou então entender melhor a situação. Então, se vocês tiverem essa facilidade, estiverem treinando isso em casa e verem que tá dando certo, levem isso pro dia da sua prova. E outra forma que você pode concluir o seu texto, então, é fazendo uma constatação. Ou seja, você escreveu bastante exemplos, citações, dados, e no final você conclui fazendo, então, essa constatação. A sociedade sofre disto, por causa disto, devemos, então, refletir mais sobre isso para que a mudança ocorra. Às vezes você não precisa diretamente colocar uma sugestão quando não é um texto que te pede isso, como o Enem. Se ele não te pede uma proposta, você pode simplesmente falar, isso está ruim, nós temos que fazer algo para mudar, porque senão a nossa sociedade não vai evoluir, porque senão a gente não vai melhorar, porque senão a desigualdade vai se perpetuar, a violência vai permanecer, enfim, você vai poder falar
esse contraponto no seu final de texto. E outra forma que você pode concluir a sua redação é utilizando-se de questionamentos e pensamentos de perspectiva para o futuro. Então você pode pensar até quando nós vamos deixar que isso aconteça na sociedade. E daí você finaliza falando a sua opinião, a sua ideia. Não, nós não devemos fazer isso. Precisa de uma mudança acontecendo. Isso não está de acordo com os direitos humanos, com os direitos individuais, com o respeito, enfim. E tudo isso para criar um clima assim diferente e dinâmico no seu texto, porque a pessoa que lê vai acabar se questionando e a resposta sua vai estar ali. E quando você faz questionamentos do futuro, você está estimulando a pessoa que lê a pensar no futuro junto com você, a pensar então em mudanças, a pensar em atitudes novas. Então isso é muito legal de colocar no texto. E só uma coisa em relação às intervenções que vocês vão sugerir na parte do Enem, enfim, ou de qualquer outro vestibular. Você não pode colocar medidas que são muito irreais, utópicas e que não são factíveis. Você tem que pensar em propostas que vão acontecer e que são possíveis. Então, por exemplo, parcerias entre ONGs e escolas, ou então jovens que têm ideias levam para suas escolas e conseguem fazer um projeto, ou então uma mudança de atitude da sociedade com campanhas, ou então indo às ruas, mudando, fazendo a diferença no seu microambiente, então no seu prédio, na sua família, na sua rua. Então tudo isso são coisas que vocês podem sugerir, porque se cada pessoa fizesse isso no seu microambiente, o nosso mundo seria muito melhor. E as coisas que nós vamos propor, elas têm que ser efetivas, mas ao mesmo tempo elas têm que ser simples e praticáveis. Então quando você fala para todo mundo ir na frente do governo, lá em Brasília, fazer uma coisa, não vai ser todo mundo que vai conseguir ir para poder pedir uma mudança. Então você tem que falar outras medidas que hoje em dia a gente pode conseguir com a internet, com a comunicação, com as mídias sociais, o que mostra que se um lugar está se mobilizando, outro lugar está se mobilizando, todos juntos fazem a diferença, por exemplo. Ou então mesmo em relação a características individuais. As pessoas acham que só o outro é corrupto, só o outro pode fazer alguma coisa também, eu não posso fazer nada. Mas se você enxergar que cada pessoa por si só pode fazer uma diferença, mudando uma ou outra atitude, vai ficar muito legal de você colocar isso na sua conclusão. E uma coisa que vocês têm que ter em mente é que, se você treinou bastante ao longo do ano, na hora do vestibular você vai ter mais facilidade de escrever. Mas se naquela hora você não tiver a segurança, a criatividade de fazer uma conclusão mais poética, ou citando alguma frase, ou colocando um questionamento e respondendo, mas que nesse momento você consiga então sintetizar o seu texto e a sua tese e simplesmente finalizar, não tem problema. Essa é a melhor forma, a forma mais clássica, que você não vai ter erro. Se você fizer desse jeito, vai estar seguro. Então eu sempre te dou aquele caminho mais seguro para que você faça uma redação. Se você concluir com um conectivo, uma expressão de conclusão, fazer uma síntese da sua tese, então apresentada, a sua ideia inicial era de que o problema da desigualdade social, ela é histórica e que a gente tem como indivíduos criadores de história, né, mudar a nossa realidade. Então você vai colocar isso na sua conclusão e vai dar tudo certo, não tem problema, você fala, conclui e apresenta essa ideia e finaliza o seu texto, sem maiores problemas, e vai dar tudo certo. E mais do que as minhas dicas aqui dos vídeos, é importante que você treine a sua conclusão, fazendo de várias maneiras, como eu sempre falo para todos os tipos, todas as partes do seu texto, e não é uma enrolação, é algo que faz toda a diferença. Então, terminei aqui essa parte do texto. No próximo vídeo eu vou tentar falar um pouquinho sobre temas e discutir argumentos que você pode usar para ficar uma coisa mais prática para vocês também, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da série. Se tiverem dicas, ideias novas também, mandem aqui que a gente vai tentar gravar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber notificações de novos vídeos e dessas séries que a gente tem feito. E também tem as nossas redes sociais que eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem a nossa rotina de estudante de medicina por lá e também terem um pouco mais de motivação aí para a rotina de estudo de vocês. E tem a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar cartinhas e presentinhos pra gente. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima!